Agora eu quero trazer notícia de volta. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, prestou depoimento à Polícia Federal sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele entregou documentos e vídeos que, segundo ele, comprovariam que o deputado licenciado tentou pressionar autoridades americanas para impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E o André Anelli vai contar para a gente por quais crimes o parlamentar poderia responder. Diga, Anelli, bem-vindo. Sim, Evandro, na verdade são 3 crimes: coação no curso do processo, obstrução de justiça e abolição do Estado Democrático de Direito. Esses seriam, então, os crimes aos quais Eduardo Bolsonaro seria, então, imputado, seria acusado. Lembrando que Lindbergh Farias, que é líder do PT na Câmara dos Deputados, apresentou, então, queixas a respeito da atuação de Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado, que nesse momento encontra-se nos Estados Unidos. Lindbergh fez denúncias contra Eduardo Bolsonaro. Essas denúncias foram aceitas pela Procuradoria-Geral da República. A partir de então, o STF autorizou que a Polícia Federal abrisse esse inquérito, no qual Lindbergh Farias prestou depoimento no dia de hoje aqui na capital federal. E Lindbergh chegou por volta das 2h55 da tarde na sede da Polícia Federal e disse que tem um volume extenso de conteúdos probatórios, justamente para apontar que Eduardo Bolsonaro estaria nos Estados Unidos tentando agir contra a democracia aqui no Brasil, no sentido de pressionar o governo americano a efetuar sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial contra Alexandre de Moraes. Essas declarações foram dadas por Lindbergh Farias logo no começo, logo na chegada à Polícia Federal, e a gente confere um trecho agora. Nós temos mais de 600 manifestações do Eduardo Bolsonaro. Tem um roteiro das conversas com cada parlamentar, com cada autoridade, pedindo sanções ao governo brasileiro, né? E a gente está entregando tudo isso. Agora tem uma preocupação muito grande, porque para nós é uma organização criminosa que está ali atuando para impedir, para tumultuar um julgamento que está em curso. Por isso que a gente bota um dos pontos que é coação no curso do processo. E em outro trecho dessa manifestação, Lindbergh Farias disse também que está pedindo o bloqueio de bens do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque, de acordo com o deputado, que, como eu disse, ele é líder do PT na Câmara dos Deputados, Jair Bolsonaro estaria financiando, estaria sustentando o filho Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos com a finalidade de que fossem, então, aplicadas sanções contra os ministros do STF. O bloqueio de bens é para o Jair Bolsonaro, porque está claro, com declarações, de que ele está sustentando o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Teve uma campanha de Pix, então a gente acha que isso é que está alimentando essa campanha cotidiana de ataque às instituições. Nós vamos pedir o PGR, bloqueio de bens. Lembrando que, nas palavras do próprio deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, ele é um autoexilado porque acredita que o processo democrático aqui no Brasil está contaminado e que existe uma perseguição contra a direita, especialmente contra o pai dele, Jair Bolsonaro. Evandro. Anelli, só repete para a gente então, por favor, quais seriam os 3 crimes pelos quais o parlamentar responderia? Rapidinho. Sim, Evandro, 3 crimes: coação no curso do processo, obstrução de justiça e abolição do Estado Democrático de Direito. Ok, Anelli, muito obrigado. E aí, Zé Maria Trindade, eu te pergunto, o parlamentar, ou agora o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, teria cometido esses 3 crimes ao atuar nos Estados Unidos nesse período, o que, segundo Lindbergh Farias, seria um período justamente para colocar o governo americano contra a Suprema Corte brasileira, principalmente contra o ministro Alexandre de Moraes? Não cometeu, não. Veja bem, esse é o líder do PT, o Lindbergh Farias, ele tem toda a razão de fazer esse debate, de tentar exatamente atrapalhar a vida do deputado Eduardo Bolsonaro, mas no Congresso Nacional. O palco, o ideal de um debate político assim é no Congresso Nacional. O que ele está fazendo? Transferindo esse debate político
para o Supremo Tribunal Federal. Isso é impróprio. Isto é uma judicialização do parlamento. E depois não venha reclamar de que o Supremo Tribunal Federal está politizado, está parlamentarizado. Se são os deputados que levam... Isso é um debate político, é uma disputa política, não é uma disputa jurídica, não deveria estar no Supremo, mas acaba dando ao Supremo e ao ministro Alexandre de Moraes exatamente esta possibilidade de uma decisão sobre um processo político. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro está fazendo um trabalho de livre expressão, um trabalho político. Ele é um político, foi eleito para isso, né? É um representante do povo brasileiro, esteja ele onde ele estiver. Se ele estiver no Congresso, nos Estados Unidos, em São Paulo, onde ele foi eleito, ou no Rio, onde o pai dele mora. É o direito dele. E é livre a expressão dos Estados Unidos, é muito mais do que no Brasil, porque no Brasil está na Constituição, né? A liberdade de expressão, é vetado o anonimato. Por isso que eu tenho umas certas divergências aí com as mídias sociais, que não identificam a pessoa que está falando. Mas nesse caso é claro que ele não cometeu nenhum crime. Agora, eu não duvido que isso vá dar problemas graves para ele. Agora imagine incluir o deputado Eduardo Bolsonaro nesse processo aí de tentativa de golpe, né? Fala, Gani. Olha só, não tem o menor sentido o governo dos Estados Unidos, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, abrir uma ação contra alguém do Poder Judiciário brasileiro só porque o Eduardo Bolsonaro está pedindo. Não é uma briga ginasial isso. Vai lá me defender. Não é assim que funciona as coisas no mundo real. É claro que o Departamento de Estado dos Estados Unidos está pensando nessa possibilidade e está seguindo em frente porque houve, de fato, algum dano para cidadãos e empresas norte-americanas, especialmente ao X. Vamos lembrar o que aconteceu, a gente precisa de contexto. O Poder Judiciário aqui no Brasil determinou a suspensão de algumas contas. O X, num primeiro momento, X, né, tirou essas contas do ar. Depois ele voltou com essas contas alegando que não houve o devido processo legal e envolvia cidadãos norte-americanos. A partir daí houve uma multa milionária em cima do X, do Twitter, o antigo Twitter, e essa multa se estendia a Starlink, que era do mesmo grupo econômico de Elon Musk, mas não tinha nada a ver com o X. Inclusive, muitos juristas achavam isso inconstitucional, né? Isto ilegal. E aí, a partir daí, isso é levado para os Estados Unidos. Então, não tem nada a ver com o Eduardo Bolsonaro que está pedindo. Isso não começou com o Eduardo Bolsonaro. Na verdade, o Eduardo Bolsonaro é um colaborador que está ajudando a justiça norte-americana. Vale dizer também, Evandro, que essa lei não é de agora, de Donald Trump. Isso vem do Jimmy Carter, né? E primeiro, eles tentam aplicar uma lei que é a International Emergency Economic Power Act, que é lá do Jimmy Carter, que prevê o seguinte, que um cidadão de outro país que desrespeitou as leis norte-americanas não possa fazer transações comerciais e econômicas com empresas norte-americanas. Então, portanto, a pessoa, se julgada, não poderia usar um cartão de crédito de bandeira norte-americana, não poderia ter conta num banco norte-americano, não poderia viajar para os Estados Unidos. E a outra lei, que é mais complicada ainda, a Magnitsky, é uma extensão dessa lei e prevê o congelamento de ativos, seja propriedades nos Estados Unidos ou até aplicações financeiras nos Estados Unidos e expropriação pelo governo norte-americano. Então, na verdade, o que está ocorrendo é que os Estados Unidos estão avaliando este caso para aplicação da lei contra uma pessoa em específico. Não é contra um país, não é um embargo, não é nada disso. É uma questão pontual contra uma pessoa em específico. Não tem nada de soberania, ataque à soberania. Isso é um clichê, um fetiche da esquerda. É um clichê e um fetiche da esquerda, Piperno? Não, é um ataque à soberania. Me conta onde? Primeiro porque não existe mais essa disputa com o X. Esse foi um assunto resolvido. O X pagou a multa.
nomeou um representante legal. Perno, estão voltando. Não é. Foi resolvido, mas a pessoa está recorrendo à justiça norte-americana. Não é que foi resolvido que o ex pagou, que ficou pacificado. Que pessoa que está recorrendo à justiça americana? Pô, o Elon Musk, você acha que não está por trás disso? Não, mas não há nenhuma ação formal dele agora. Quer dizer, o ex pagou a multa. Então, o fato de você ter pagado não significa que você achou que o processo foi justo, não significa que você não possa ter recorrido. Primeiro, uma vez que ele fez parte do governo e está próximo do Trump, é claro que a gente imagina que ele poderia também dar o troco. Não existe pendência com o ex aqui no Brasil. Né? Basicamente, Piperno, agora, o ponto é o seguinte, não é a pendência, a questão é que uma lei norte-americana foi desrespeitada. E eles estão aplicando essa lei. Uma lei agora, não tem, foi respeitada. Piperno, não há nenhuma uma interferência ao funcionamento das leis e das instituições aqui no Brasil. Isso seria um ataque à soberania. Não há isso, Piperno. Eles estão querendo exatamente punir a aplicação de uma lei no Brasil. Não, eles estão aplicando a lei dos Estados Unidos, ou seja, a lei dos Estados Unidos, ela quer se sobrepor à lei. Não. Porque aqui no Brasil não existe pendência. Acabou. Mas não, a empresa... O problema é lá, Piperno. Ele não está sendo julgado no Brasil. Exato. Exato. A ocorrência aconteceu aqui. Não. E o Brasil é soberano. Então, dentro da soberania brasileira, isso foi resolvido. Piperno. E a partir do momento que pagaram, a partir do momento que nomearam um representante legal, eu já passo a bola. Questão. Piperno, essa lei já foi aplicada para apoiadores do Maduro. Na Venezuela, esses apoiadores do Maduro não cometeram nenhum crime. Lá nos Estados Unidos cometeram um crime. É tão simples quanto isso, Piperno. Não, até porque lá na Venezuela não houve uma solução como houve aqui. Aqui acabou. Tanto que a empresa continua operando aqui no Brasil. Acabou porque houve uma coerção, Piperno. Isso é digamos, um conceito um pouco elástico. Senão não tinha rede social aqui no Brasil, não tinha outro jeito de pacificar isso. Vai lá, Segredo, eu quero ouvir seu argumento. Claro, o problema não está no que foi determinado aqui no Brasil. O problema foi, ou está sendo, o que foi determinado ou solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, pedindo que sejam banidos perfis nos Estados Unidos para uma plataforma americana, e isso contrapõe contra a primeira emenda americana, liberdade de expressão. Buscar, por exemplo, questões vinculadas com recursos do X, utilizando bloqueios como a empresa Starlink, que é americana e que não tem nenhum vínculo societário com o X, também contrapõe a lei americana. Mas seria ou ingênuo ou de má intenção supor que porque o Eduardo Bolsonaro está colocando minhocas na cabeça de alguém, o governo americano vai sancionar uma pessoa aqui no Brasil. E não tem a ver com soberania. Sabe que o nome do ministro inclua soberania no seu nome, não é um ataque à soberania. É uma represália para um delito, eventualmente, que será julgado pelos Estados Unidos, que contrapõe a lei americana. Não tem nada a ver com o que ninguém fez aqui no território brasileiro. E é uma defesa natural. E tudo que não está de acordo, a esquerda, simpatizante de esquerda, é um ataque à soberania, um ataque à democracia, um ataque... Tudo é um ataque. Mas quando, por exemplo, deputados, o próprio Boulos, coloquei um vídeo outro dia, em Lisboa, indicando contra o Supremo Tribunal Federal, em 2018, isso não foi um ataque. Ou foi? Foi? Quando o Boulos foi lá criticando o STF em Lisboa, foi um ataque à soberania? Bom, mas ele tem o direito de criticar onde ele bem entende. Peraí, então o direito de criticar o Boulos, qual é a diferença do direito de criticar o Boulos com o direito de criticar o Bolsonaro? Devemos lembrar que teve gente do judiciário brasileiro que pediu para ver se encontrava alguma coisa contra Eduardo Bolsonaro ou contra Michele Bolsonaro. Pediram aplicar a criatividade para conseguir tentar derrubar uma revista. Então isso não é... A pessoa apanha e fica quieta. Não, então, se é direita, apanha e fica quieta. Se é de esquerda, apanha e contrapõe. Confundindo Jesus com Genésio. Primeira coisa, se o Eduardo, a crítica que o Eduardo Bolsonaro faz lá, eu discordo, inclusive, da ação do deputado Lindbergh. É uma crítica que ele faz. É normal. Ele vai encontrar o Joe. Vai se defender. O Joe, exato. Ele perde, inclusive, a chance
de criticar outras coisas, ironizar o fato de que, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, ele está sendo sustentado pelo contribuinte brasileiro. Piperno, eu vou te dar um exemplo. Deixa eu te dar um exemplo de algo que você fala o seguinte, mas ele está em território brasileiro, então a lei não vale para os Estados Unidos. Vou te dar um exemplo, Piperno. Então, imagine o seguinte, imagine um cidadão norte-americano que tem dupla cidadania, brasileira e norte-americana. Vive no Brasil, declara imposto no Brasil e, sendo naturalizado, cidadão norte-americano, ele tem obrigação fiscal, não existe acordo de reciprocidade. Se você é cidadão norte-americano, você tem que pagar imposto, mesmo morando fora dos Estados Unidos, tem que pagar imposto para o governo norte-americano. É um dos poucos países do mundo que tem essa regra. Muito bem, você não declarou teu imposto nos Estados Unidos. O IRS lá, o IRS, te pegou. Você não cometeu um crime no Brasil, mas você desrespeitou uma lei norte-americana. Você vai ser julgado de acordo com as leis norte-americanas. Piperno, remate para a gente poder seguir. Primeiro que no caso do ministro, quando ele faz um pedido lá nos Estados Unidos para que seja removido um perfil, ele não está cometendo crime. Ele está fazendo um pedido que a justiça americana tem todo o direito de dizer para ele não. Porque aqui a lei é diferente daí e ponto final. Agora, no final de semana, por exemplo, um dos jornais grandes aí publicou, inclusive, uma reportagem com 5, 6 deputados americanos pedindo sanções com base nessa lei contra o Brasil, porque eles suspeitam de que a justiça não está seguindo a Constituição no processo contra o presidente Bolsonaro. É essa a questão. Não tem nada, esse negócio do Twitter e tal, isso é um outro caminho que não dá nem do ponto de vista legal para levar a sério, porque a questão já está resolvida, pacificada.